pensar. Lá, quando vocês começaram a ouvir sobre o Espiritismo, o que trouxe vocês até o Espiritismo? Então, uma minoria, e a minoria normalmente veio de família espírita, né, que já cresceu numa casa espírita com os pais espíritas. É uma minoria, mas alguns foram assim que conheceram a doutrina. Outros chegou até o Espiritismo pela curiosidade, que até hoje tem muita gente que procura o Espiritismo pela curiosidade. As cartas, né, psicografadas, que nós vemos muitas vezes, até filmes tem sobre isso, né? Então há uma curiosidade em torno disso. Pessoas que procuram comunicação, que procuram mensagens, é uma maneira das pessoas chegarem até a doutrina espírita. Outros gostam dos ensinamentos, das ideias. A gente vê muitas pessoas falando, eu não sou espírita, mas eu gosto dos ensinamentos, eu gosto, né, do que eles falam. E a venda de livros é muito grande sobre a doutrina espírita. Outros vêm para a doutrina através da dor, do sofrimento, de uma tragédia pessoal, familiar, da perda de um ente querido. Outros também pelo suicídio, né, de um ente, de filhos principalmente, de pessoas próximas à família. Aí muitos aconselham, não, vai ver o Espiritismo, como que é esse negócio de suicídio. Então muitos têm o primeiro contato também com a doutrina através disso. E outros querendo buscar respostas, porque às vezes frequentam uma religião que já está, a própria pessoa já está se questionando, não está legal, não está me preenchendo, não está mais fazendo a minha cabeça, e aí também chegam à doutrina espírita através do questionamento, buscando respostas para suas dúvidas, para suas indagações, né? É uma maneira também das pessoas chegarem até o espiritismo. E aí conhece as ideias, às vezes nem estão na casa espírita ainda. Isso pode ser lá fora, livros, pensamentos, sugestões, vá até uma casa espírita, então está lá fora. Aí conhecem a doutrina, gostam da ideia lá fora e aí buscam a casa espírita. E aí eu pergunto, o que será que as pessoas, o que será que vocês buscam quando vêm até uma casa espírita? Então muitas pessoas procuram o passe, né, para aliviar as suas angústias, as suas tensões, procurando aí um bem-estar, né, está muito carregado, as pessoas costumam falar assim, eu estou muito carregada, eu estou muito pesada, eu preciso tomar um passe. Então o passe é um mecanismo de procura da casa espírita. Outras pessoas procuram o atendimento fraterno, para poder conversar com alguém, expor seus problemas. Às vezes não consegue conversar isso dentro de casa ou com um amigo, então procura a casa espírita para ter aí poder desabafar, poder contar os seus problemas e também ouvir uma palavra amiga, né? Ouvir conselhos do que fazer, de qual a melhor forma de agir. Outros também procuram ajuda. Normalmente, quando eles vêm para o encontro fraterno, eles procuram ajuda, né, para resolver o problema, achando que os espíritos resolvem. Alguns, não todos, mas achando que os espíritos vão resolver os seus problemas. Então, é muito comum também nós vemos aí pessoas chegando até a casa espírita para procurar esse tipo de ajuda, de consolo, né, um norte aí para as dificuldades da sua vida. Outros vêm procurando cartas psicografadas, que não é o caso aqui do Centro Espírita Vinhas do Senhor, assim, abertamente. Nós não temos reuniões mediúnicas abertas ao público, são fechadas. Mas muitos, às vezes, chegam ali e perguntam, quando que tem? Não tem? Como é que é? Ou querendo receber uma mensagem, né? Ou querendo falar com algum médium sobre como que ele pode fazer para receber uma mensagem do seu ente ali, que faleceu. Outros também vêm pela água fluida. Então, normalmente, essas pessoas que vêm à casa espírita querendo um conforto, querendo um atendimento fraterno, um passe, uma água fluida, eles estão usando a casa espírita como um hospital, para ter ajuda material, às vezes, para ter ajuda física, ajuda mental e ajuda espiritual. Tá errado? Não.
Não estou dizendo que é errado vir na casa espírita procurar isso. Por favor, venham. É bom, a gente gosta que vocês venham até a casa espírita procurar isso. Você que está nos assistindo em casa, a casa espírita está sempre aberta para receber qualquer pessoa que deseja aqui entrar. Pode vir, é muito bom. E tem pessoas também que procuram a casa espírita como uma escola, querendo aprender, querendo estudar, querendo ver os livros da decodificação, as obras básicas da doutrina, para poder aprender mais, para se aprofundar mais no estudo. E isso também é muito bom, independente de ser espírita ou não ser espírita, porque tem muita gente que não é espírita, mas frequenta a casa, também é muito bom vir aqui para poder fazer daqui uma escola. Isso é fantástico. Não está errado. É a necessidade que a pessoa tem nesse momento, é o seu nível de evolução que ela está. Então, se ela está bem vindo até a casa espírita para procurar ou uma escola ou um hospital, tranquilo, super normal, pode vir. Mas eu quero falar com você hoje que você se denomina espírita. Pergunta para alguém, o que você é? Sou espírita. Beleza. Agora, você que se denomina espírita, a gente deduz que você tem um conhecimento básico da doutrina, no mínimo, não é verdade? E se você tem um conhecimento básico da doutrina, você vai saber que a primeira coisa que a doutrina mostra pra gente, mostra, não é exige. O espiritismo não exige nada de ninguém, apenas mostra. A primeira coisa que a doutrina espírita mostra pra gente é a necessidade de evolução, a necessidade de transformação. Porque se você se diz espírita, você sabe que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui, tem um porquê, e nós estamos aqui para a nossa melhora, para a nossa evolução. Então, se você é espírita, você sabe disso. E será que ser espírita e vir na casa espírita, tomar o passe, assistir palestra, estudar, fazer aqui alguma obra e depois ir embora para casa, tá bom? Só isso basta? É a pergunta que eu faço para vocês hoje. Será que ser só espírita basta? Ser espírita só aqui dentro? Eu afirmo para vocês que não. Não basta ser só espírita. Nós precisamos ser bons espíritas. Porque vir aqui, ser espírita aqui dentro, fazer tudo que a casa oferece, participar de tudo que a casa oferece, é muito bom e é necessário. Tem que ser feito também. Mas é preciso ser um bom espírita lá fora. Colocar todos os ensinamentos que nós damos aqui, que vocês aprendem aqui, lá fora também. E não sou eu que estou falando isso, não. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem o capítulo 17, que se chama Sedes Perfeitos. Jesus fala das características e do que as pessoas como as pessoas devem procurar a perfeição. E dentro desse capítulo 17 também tem um subtítulo que se chama O Homem de Bem. Eu não vou entrar em detalhes no que está escrito nesse capítulo, porque a gente aqui tem um tempo limitado, senão a gente se estende demais. Sugiro para vocês que leiam o capítulo 17, com o subtítulo O Homem de Bem. Dentro desse capítulo, Kardec especifica todas as qualidades que distinguem o homem de bem e todas as condutas que o homem de bem deve ter durante a sua vida. E, curiosamente, logo depois desse capítulo, O Homem de Bem, Kardec escreve Os Bons Espíritas. Por quê? Porque o bom espírita está associado ao homem de bem. Todas as características que o homem de bem precisa ter, tudo que o homem de bem busca, o bom espírita tem que procurar também. Por quê? Ele fala lá. Porque o espiritismo bem compreendido e principalmente bem sentido nos leva forçosamente, está escrito lá no Evangelho, forçosamente a viver como verdadeiros cristãos. Mas esse forçosamente não é que a doutrina força.
Repito mais uma vez, a doutrina espírita não força ninguém a nada. Esse forçosamente é porque se você vive o espiritismo bem compreendido e bem vivido, bem sentido, a sua consciência te chama. Esse forçosamente é a sua moral e a sua consciência chamando você aos seus deveres. Esse é o sentido que Kardec coloca lá pra gente. Porque se eu compreendo o espiritismo, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou procurar me aprofundar nos ensinamentos, ou eu vou vir aqui, vou assistir os estudos, as palestras, vou procurar conhecer a base dessa doutrina e os ensinamentos que essa doutrina tem. E se eu sinto, é porque isso já está começando a impregnar dentro de mim. Isso já está começando a fazer efeito na minha vida, na minha moral e na minha consciência. As nossas ações estão dentro da nossa consciência. Então, se eu sinto, eu vou começar automaticamente a agir da forma que eu tenho que agir. Essa é a diferença fundamental entre ser espírita e ser um bom espírita. Repito, se eu venho na casa, só tomo passe, assisto palestra, participo do estudo, faço um trabalho, legal, dou palestra, né? Escrevo livro, comento, frequento, mas só aqui dentro e não vivo lá fora, é bom? Já é um passo, mas preciso melhorar. Não basta ser espírita só aqui dentro. Eu preciso ter a consciência que o verdadeiro espírita, o bom espírita, ele deve agir de acordo com as leis divinas. Ele deve colocar em prática no seu dia a dia as boas ações, a lei de causa e efeito, porque eu sei que tudo que eu planto eu vou colher. Isso tem que estar inato dentro de nós. Tem que ser uma coisa automática. Que eu faço e eu sei a consequência que eu vou ter. E sem contar que Kardec fala pra gente que para quem muito foi dado, muito será cobrado. Se eu venho aqui, conheço a doutrina, sei que tudo que eu tenho que fazer lá fora, chego lá fora eu não faço, o meu erro tem um peso muito maior do que o erro do leigo que não sabe. Então, olha a responsabilidade, percebe a responsabilidade, as implicações que tem quando você fala eu sou um espírita? Falar é fácil. E agir? Como é que fica? Então é isso que eu proponho para a gente pensar hoje. Será que eu realmente estou agindo? Será que eu estou colocando em prática a minha transformação moral, a minha reforma íntima? Eu estou me esforçando para vencer o meu egoísmo, o meu orgulho, os meus vícios. Estou me esforçando para ser uma pessoa melhor. Que a doutrina mostra que o ideal é que você seja, porque nós precisamos evoluir e sem transformação moral eu não vou evoluir. Então eu vou ser espírita a vida inteira. Quando eu desencarnar eu vou chegar lá e vou lá ver tudo que eu fiz. Poxa, mas como assim eu não melhorei? Eu fui espírita, eu não melhorei? Ué, não, mas você foi espírita só dentro da casa espírita. Uma belezinha aqui, você foi lá dentro da casa, lá dentro do serviço, nossa, você era um espetáculo, mas e lá fora? O que você fez? O que você colocou em prática no seu dia? Terceiro, e nesse mesmo capítulo, gente, no capítulo 17 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala pra gente uma frase que a gente repete aqui direto. Que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, se eu não fizer esforço, se eu não conseguir começar a tentar, pelo menos, dominar as minhas más inclinações, eu não estou sendo verdadeiro espírita. E eu acrescento o bom espírita. O bom espírita está trabalhando todo dia. Necessidade do esforço próprio. Acho que, se eu não me engano, eu falei na última palestra. É preciso se esforçar. O espírito não resolve os seus problemas. A casa espírita, os espíritos que estão acompanhando a gente, os nossos anjos, eles nos intuem, nos mostram. Aqui vocês vão receber orientações, vão receber base, mas a transformação tem que vir da gente. Cada um tem que fazer a sua e ninguém vai fazer por nós. Então é necessário que nós façamos isso. Não somos perfeitos. Nessa própria definição que nós estamos
lutando para dominar as nossas más inclinações e nos transformar, já diz que nós não somos perfeitos. Não somos melhor do que ninguém de outra religião, mas precisamos buscar ser bom. Todos nós precisamos ser bom. Não é só o espírita que precisa ser bom, não. Tá? O católico precisa ser bom também. O evangélico precisa ser bom também. Porque é o mesmo conceito. Não adianta eu ir lá assistir missa todo dia ou todo domingo, rigorosamente, e não colocar em prática no meu dia a dia o que o padre está falando. Mesma coisa, o evangélico é preciso ser bom todas as pessoas. É normal ser bom, ruim é ser ruim. Até para ser ateu, a gente precisa ser bom. Porque tem muita gente que se diz não ter religião, mas às vezes leva uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, sem saber que está vivendo os ensinamentos do Cristo. Então, até para ser ateu, precisa ser bom. E bom, a gente tem que procurar ser em tudo na nossa vida. Para mim ser uma professora, eu preciso tentar ser uma boa professora boa. Para mim tentar ser um médico, para mim ser um médico, eu preciso ser um médico bom. Um mecânico, o ideal é que ele seja um mecânico bom. Uma dona de casa tem que ser boa também. Um pai tem que ser um bom pai. Uma mãe tem que ser uma boa mãe. Então essa palavra bom tem que estar presente em tudo em nossa vida. Buscar sempre melhorar. Então vamos ser também bons espíritas. Colocar tudo que nós aprendemos aqui dentro lá fora. Será que eu estou fazendo isso? Ou será que eu estou sendo espírita só aqui dentro da casa espírita? É a reflexão que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho. E aí? Então, se eu sei que para mim ser um bom espírita, eu venho, escuto, aprendo e melhoro, e lá fora, será que eu estou fazendo? Como que eu vou saber se eu estou sendo um bom espírita lá fora? Primeira coisa, precisamos sempre, todos os dias de preferência, estar fazendo um autoexame da nossa vida, das nossas ações. Todos os dias, no final do dia, a gente colocar ali a cabeça no travesseiro ou nos recolher um minuto ali. Será que o que será que eu fiz hoje? Será que eu agi de acordo com a lei do Pai? Será que eu agi bem? Será que eu aceito como eu sou, como eu estou? A família que eu vim, os pais que eu tenho, os filhos que eu tenho? O bom espírita deve aceitar. Claro, todo mundo pode mudar, todo mundo pode melhorar. A minha posição hoje pode não ser tão legal, mas eu entendo e trabalho para que ela possa melhorar, para que eu possa melhorar a minha condição, o meu estado, mas aceito. O bom espírita deve aceitar. Será que eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou? Será que eu sou grato a tudo e a todos que o espírita deve ser? Será que a gratidão faz parte da minha vida? Como diz o nosso amigo Clark, gratidão é mola propulsora. Será que eu faço da gratidão uma mola propulsora na minha vida? A gente precisa avaliar. Será que eu dedico alguns minutos do meu dia para Deus? Será que todo dia eu faço ali a minha prece? Ah, faço, Elisângela. Nossa, todo dia eu rezo. Mas como é que está a qualidade da tua prece? Será que você está ali só pedindo? Meu Deus me ajuda, meu Deus me ajuda, meu Deus me ajuda? Mas esquecendo de agradecer por tudo que você tem de maravilhoso? Pode não ser o ideal para você, mas é o que você precisa e que Deus te deu? Será que você também está pedindo pelas pessoas necessitadas, aflitas? Será que você não está sendo egoísta e pedindo só para si, só para a sua família? É preciso avaliar também a qualidade da prece. O bom espírita deve fazer uma prece em agradecimento para as outras pessoas que precisam e pedir muita luz para si, para continuar na caminhada. E os meus pensamentos? Como está a qualidade dos meus pensamentos? Será que eu sou uma pessoa positiva? Será que eu sou otimista? Ou será que eu estou sempre reclamando? Eu estou sempre achando uma coisa ruim, não acho graça em nada? Nós sabemos que a qualidade dos nossos pensamentos está diretamente ligada com a qualidade dos espíritos à nossa volta. Nós não estamos sós nunca. Se eu estou pensando bem,
se eu estou pensando positivo, eu vou reunir amigos positivos também. Então é preciso a gente se policiar com a qualidade dos nossos pensamentos. Será que eu pratico a caridade desinteressada? Ajudo quem precisa? Faço o que está ao meu alcance para ajudar o meu irmão necessitado? Nós sabemos que a verdadeira caridade não é só aquela de dar ali uma ajuda material para quem está precisando, né? Existem vários tipos de caridade que nós podemos fazer. Lá no Livro dos Espíritos fala também do sentido puro da caridade. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo benevolente, indulgente? Será que eu estou praticando o perdão, que faz parte, né? Será que eu estou sendo muito legal na rua, com as pessoas lá de fora? Às vezes a gente conhece pessoas que na rua é lindo, é simpático, conversa, mas chega dentro de casa, é só coisa ruim. Não tem paciência com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com seus pais. A gente ter a paciência dentro de casa, saber agir também com as nossas famílias, também é um ato de caridade. Saber entender o que cada um está fazendo, que cada um tem o seu nível de evolução. Precisamos pensar como está aí as nossas atitudes também dentro de casa. Outra coisa, uma caridade, por exemplo. Será que você já tirou um tempinho, um dia de vez em quando, para de repente visitar aquela sua tia idosa? Faz tempo que você não vai lá ver ela, dar uma palavrinha com ela. Isso também é uma forma de caridade. Sabe por que eu estou falando? Porque se o telefone toca e chega a notícia, olha, sua tia faleceu, você larga tudo e vai lá no velório. Ficou anos sem ver a sua tia, sem dar uma palavra com ela, sem fazer a caridade de às vezes ir lá, conversar com ela, mas morreu, você larga tudo e vai. Quantas vezes nós não fizemos isso? Eu também já fiz. A gente precisa pensar nas nossas ações. Ser bom espírita é todo momento. Pensar nas ações que nós estamos fazendo. Será que eu procuro ser hoje melhor do que eu fui ontem? Será que eu olho para as minhas fraquezas, para as minhas más inclinações e me esforço para extingui-las? Um vício, uma mania que eu tenho, um hábito que eu tenho que não é legal, que eu sei que não é legal, mas a vida me arrasta para aquilo, as minhas paixões me arrastam. Será que eu estou fazendo um mínimo de esforço para poder melhorar? É a pergunta que eu deixo para vocês. Faça um exame de autoconsciência. Vamos fazer um exame de consciência todos os dias para saber se eu estou sendo um bom espírita na minha vida ou se eu estou sendo espírita apenas dentro da casa espírita. Será que eu pratico a máxima, amai-vos e instruí-vos? Porque o espírita tem que amar e instruir. Se amar e se instruir. Se amar, conhecer a si mesmo, os seus defeitos, os seus vícios, ter uma visão clara do que eu sou, porque a gente sabe que se eu tenho uma coisa que me arrasta, é porque aquilo eu preciso melhorar. Então, se eu me conheço, é mais fácil de eu tentar eliminar uma coisa que não está certa em mim. E quando eu me instruo, eu estudo, eu melhoro. Quando a gente está estudando, a gente está aprendendo, está se fortalecendo e está se iluminando, porque quando a gente aprende, a gente se liberta. Então, espírita, amai-vos e instruí-vos. Isso deve estar dentro da vida do bom espírita. Será que eu coloco em prática aquele mandamento que Deus nos deixou, que resume tudo isso que eu falei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Nossa, Elisa, você falou tanta coisa que a minha cabeça até barateou. Pensa nesse então. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você conseguir colocar pelo menos um pouco desse mandamento na sua vida, com certeza você vai estar sendo bom espírita, porque a gente não faz para os outros o que a gente não quer que faz para a gente. Se isso é ruim para mim, também vai ser ruim para o meu irmão. Esse mandamento resume tudo. Se você já esqueceu todos os outros que eu
todos os outros itens que eu falei que a gente que é bom espírita tem que estar se policiando, pense só nesse. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ai, Elisângela, mas ser espírita é difícil, né? Ninguém falou que é fácil. Mas nós não somos perfeitos. A gente erra, a gente falha. Tem dia que a gente não consegue colocar nada disso em prática. E é normal. Somos imperfeitos e estamos aqui para aprender. Mas, se você é o bom espírita, se você tem toda a lei de Deus dentro de você, você vai saber, poxa, hoje não foi legal, mas amanhã vai ser. Poxa, eu estou passando por um momento difícil, mas vai melhorar. Sem alarde, sem desespero, porque tudo passa. Tudo passa, nada, nenhum mal vai durar para sempre. Erramos, mas temos a oportunidade de recomeçar todos os dias, de fazer diferente todos os dias. Então, meus irmãos, as características que o espírita deve ter são essas. O espírita deve ser bom e generoso, mas não ao ponto de favorecer o mal só porque eu sou generosa. Ah, aquele rapaz fez uma coisa errada, não está certo, mas como eu sou boa, o espírito deve ser bom, eu vou deixar, né? Não é isso. É ser bom e generoso no momento certo. Mas se preciso for apertar, a gente precisa apertar. Tudo é um meio termo, a gente precisa buscar o equilíbrio na nossa vida. O espírita é justo, mas não é implacável. Nós sabemos que todo mundo erra. Todo mundo, inclusive nós, erramos, mas todos têm direito a uma segunda chance, a uma terceira chance, a uma quarta chance. Se Deus dá a oportunidade para a gente, por que nós não podemos dar oportunidade para o irmão que errou? O bom espírita deve ser paciente e tolerante, mas não indiferente. Lavar as mãos é indiferença. Ser paciente e tolerante é ser caridoso. O bom espírita deve ser doce e calmo, mas não sossegado, não preguiçoso. Quando é preciso trabalhar, quando é preciso mostrar o seu esforço, ele vai mostrar. O bom espírita deve ser confiante e persistente, mas não teimoso, não fanático e não soberbo. Porque ninguém é dono da verdade. Nós confiamos que nós vamos ter um futuro bom, que nós vamos melhorar a cada dia. Eu confio, mas para isso eu preciso trabalhar. Não é porque eu sou a boa, não, que eu sou confiante. É porque eu sei das minhas dificuldades, das minhas necessidades, então eu vou trabalhar para que isso aconteça. É essa confiança que o bom espírita deve ter. O bom espírita também deve ser franco e verdadeiro em suas palavras, mas não ao ponto de ferir, sem insolência. É falar quando precisa falar, é calar quando precisa falar. E falar também quando pede para que fale. Nós não precisamos, a doutrina espírita precisa sim que seja disseminada, mas não sair pregando por aí. Nós estamos aqui, a casa espírita está aberta, é só chegar. Se você é convidado a falar, qual é a sua visão espírita de tal coisa? Aí é o momento de você falar com franqueza, com sinceridade. O bom espírita deve ser ativo e curioso, mas não precipitado e inconveniente. Entra justamente nisso que eu falei. Se você é convidado a falar, fale, mas não tente impor o espiritismo a ninguém. Cada um tem o seu tempo, cada um está no seu nível de evolução. O bom espírita deve ser ativo, deve ser sábio para falar na hora certa, como eu já disse. Enfim, as atitudes do bom espírita devem ser sempre pautadas no equilíbrio, na lógica, na razão e no bom senso. Tudo que sai disso provavelmente não está de acordo com os ensinamentos do Pai. Se eu estou agindo fora da razão, fora do bom senso, às vezes eu estou pensando que eu estou fazendo bem, mas não estou fazendo bem. Pense sempre nisso no momento de agir. E é isso que eu proponho para vocês hoje, essa reflexão. Será que eu sou um bom espírita? Quero que vocês pensem. E para a gente finalizar,
eu vou ler para vocês um texto de uma irmã nossa aqui da casa, da Eliane, mas que eu acho fantástico e que resume tudo isso que eu falei. O espírita consciente é espírita no centro espírita, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria, na dor, na saúde e na doença. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, pois todos somos iguais perante Deus. A compreensão de nós mesmos e do outro é fundamental e muito importante, pois só podemos mudar o que nós conhecemos, só podemos transformar o que é fácil para nosso conhecimento. É muito importante ter um olhar para dentro do nosso mundo interior, localizando, compreendendo e aceitando nossa condição, prosseguindo sempre na busca pela melhora das nossas aptidões e a evolução dos nossos defeitos, no sentido positivo, grandioso e vivenciando uma fé sincera e verdadeira. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, mas sim compreendê-la como sendo uma manifestação da justiça divina e o caminho natural para a perfeição do nosso espírito. Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura, é transformar os livros e suas mensagens em lições vivas para a própria mudança. Ser espírita não é internar-se dentro de um centro espírita, fugindo do mundo para não viver as tentações. Não é mostrar que somos bons, é provar para nós mesmos que estamos nos esforçando e somos capazes de mudar. Precisamos ser bons, porque ser bom deve ser um estado normal das pessoas conscientes. Anormal é não ser bom. Não é esperar que Deus desça até onde nós estamos, é subir ao encontro de Deus, elevando-nos moralmente e esforçando-nos para melhorar sempre. Não é Deus que precisa vir até nós, porque Ele já está em nós. É nós que precisamos ir até Ele, encontrar Ele dentro de nós. Sendo a caridade o amor em ação, o espírita deve praticar os ensinamentos de Jesus e ter sempre como a sua estrela guia a sua recomendação: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ser bom espírita é procurar ser melhor, é fazer o bem sem olhar a quem, é dar sem esperar receber em troca, é entender o outro e se colocar no lugar do outro. É ter humildade, cultivando a compreensão de todos e respondendo com amor fraterno, mesmo aqueles que nos fazem mal, respeitando cada ser da criação, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada. Então agora, para terminar, a gente vai fazer a nossa prece final. Peço a você mais uma vez que feche os olhos. E vamos agradecer a Deus por esses ensinamentos de hoje. Vamos pedir a Deus que nunca deixe que nos falte essa luz, essa proteção, as suas inspirações para que nós possamos sempre ser bons espíritas. Vamos pedir por todas as pessoas que colocaram os nomes na caixinha de orações, que a espiritualidade possa ir até as suas casas neste momento, levando paz, levando a luz e o consolo para todos aqueles que precisam. Vamos colocar também em especial os nossos irmãos que estão passando por essa guerra em Israel, que a espiritualidade possa abençoá-los, confortá-los e ampará-los nesse momento tão difícil. E principalmente
Que Deus possa tocar os corações dos governantes e dos rebeldes extremistas, para que esse conflito possa ter um fim o quanto antes. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, que coloque nela todos os remédios necessários para a nossa cura. Nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Que assim seja.